Então essa é a nossa aula extra, nosso conteúdo extra 01. E nós vamos falar um pouquinho sobre rotina na vida de um gestor, na vida de um gerente. Todo gestor que se preze, todo gestor de alta performance, toda pessoa que tem um cargo de liderança, ela precisa cuidar da sua rotina. É a sua rotina que vai produzir resultado. Seja você um gestor, um líder, seja você dono do seu próprio negócio, se você sonha em ter o seu próprio negócio, saiba que o segredo do sucesso do seu negócio depende da rotina que você aplica nesse negócio, do que você faz todos os dias, de como que você organiza o seu dia. Então hoje eu vou ensinar aqui como é que você pode criar você mesmo um aplicativo para controlar a sua rotina. Então, para isso, eu vou usar as duas inteligências. Eu vou usar o ChatGPT para criar um prompt, para ficar mais organizado. E esse prompt eu vou colocar lá no Gemini para ele estar criando essa aplicação. Então aqui eu crio um texto. Esse texto vai estar disponibilizado nos materiais de apoio, tanto na plataforma quanto no rcbus.com.br/portfólio/material. E aí você vai estar podendo pegar esse mesmo texto aqui para estar fazendo a sua aplicação. E a aplicação vai estar lá também, pronta já para uso, né? Então eu basicamente falei aqui, né? RC, crie um prompt para que o Gemini Canvas crie um aplicativo usando apenas HTML, JavaScript e CSS, aqui você não precisa se preocupar. Usando como banco de dados o storage do browser, né? Então o próprio browser vai guardar as informações. Assim você não precisa de banco de dados, você não precisa de um servidor, você não precisa de nada. Esse aplicativo vai funcionar em qualquer computador, em qualquer celular. Esse aplicativo vai ser um gerenciador de rotina bem simples, onde temos um botão mais, né, para adicionar uma nova rotina. Cada rotina será um card que ocupará uma linha inteira. Cada rotina terá uma prioridade, que pode ser A, B e C, sendo A vermelho, que seria urgente, então as tarefas que você tiver urgente vão aparecer em primeiro lugar, ou B em amarelo, que seria aquilo que é importante você estar fazendo no seu dia, e o C é o verde, que é o normal, né? Aquilo que você tem que fazer no tempo normal. Esse card deve ter no início um número que será sequencial e o fundo deve ser na cor da prioridade. E o restante do card, onde tem o texto da rotina, deve ser o fundo cinza bem clarinho e fonte cinza bem escuro. Logo abaixo do card deve ter os botões concluir na cor verde. Quando apertar o botão, o card some e é apagado no storage para não sobrecarregar, então não vai ter como consultar tarefas que eu fiz, porque a ideia desse aplicativo de rotina é a rotina. Então conforme eu vou fazendo, eu vou excluindo, certo? Um botão editar, que pode ser em amarelo, que possibilita alterar o texto. Um botão excluir, que deve ser vermelho e basicamente faz a mesma função do botão concluir. E um botão programar, que deve ser azul escuro. Esse botão, ao clicar, vai dar a opção de repetir essa rotina todos os dias ou dias específicos da semana. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu faço todo dia, então vai ter a possibilidade de eu já deixar ele gravado ali e todo dia, na hora que eu entrar nesse sistema, o próprio sistema vai gerar essa rotina para mim. E por último, um select com as 3 prioridades, né? A, B e C. Os cards devem ser organizados por ordem de prioridade, seguindo A em primeiro lugar, B em segundo lugar e C em terceiro lugar. Aí eu fiz isso, ele já gerou aqui para mim todo um prompt. Então eu vou copiar todo esse prompt, venho aqui no Gemini, vou selecionar aqui a ferramenta Canvas e vou colar esse prompt aqui. E vou dar um Enter. E aí ele vai começar a fazer a mágica acontecer. Então ele criou aqui a nossa aplicação, vamos testar ela para ver como é que funciona. Aí ele fala aqui, nenhuma rotina cadastrada, clique no botão mais para começar. Então eu vou clicar aqui no botão mais, aí ele vai
perguntar aqui, ó, o que você precisa fazer? Então vamos dizer aqui que eu preciso preparar material para próxima aula. Prioridade urgente, eu vou dar um salvar aqui. Aí tá vendo que coisa maravilhosa? Ele colocou aqui, ó, né? Prioridade alfa, né? E colocou aqui preparar seria, né? Vamos testar o botão editar já. Editar. Então, preparar material para a próxima aula. Né? Aí tem o botão concluir, tem o botão excluir, tem o botão programar. Então, se eu clicar aqui, aí eu posso colocar dias específicos e aí ele vai me dar todas essas opções. Bom, isso aqui é um negócio que eu faço todos os dias, então eu vou deixar aqui de segunda a sexta, certo? Confirmar. Então, o que vai acontecer? No dia seguinte, ele vai estar gerando essa rotina para mim, né? E eu posso mudando a prioridade dele. Tá vendo que ele vai mudando a cor? Né? Então, no caso aqui, ele é A. Se eu colocar mais uma rotina aqui, o que mais que eu preciso fazer? Vamos pensar numa outra atividade. Verificar perguntas para responder na mentoria. Então, vou colocar isso aqui como prioridade B, que seria importante. Né? Vou salvar. Aí, aqui é o seguinte, ó, por exemplo, apesar dele ser a tarefa número 2, se eu colocar ele como A, ele assume a primeira posição aqui. Porque lembra que a prioridade é A, B, C, né? Então, vou colocar mais uma prioridade A aí. Verificar se algum aluno solicitou certificado de conclusão do curso. Tá vendo que automaticamente ele já jogou esse cara em segundo lugar aqui e está empurrando a prioridade B para baixo. Por quê? Porque é para mim organizar a minha rotina. Assim eu vou fazendo aquilo que é mais importante primeiro, né? E se eu colocar tudo urgente? Aí eu sempre falo, né? O conselho que eu dou para você que é gestor, para você que é empresário. Se tudo é urgente, nada é urgente. Essa é uma frase emblemática. Então, se tudo que você precisa fazer é urgente, então você não tem nenhuma urgência. Você precisa olhar dentro dessas urgências e ver qual que é a urgência da urgência. Então, vamos supor que eu vim aqui, já verifiquei lá se tinha aluno que solicitou certificado de conclusão do curso, já fiz o certificado e eu preciso só concluir essa tarefa. Então, eu vou concluir, ela sumiu. Né? Repare que ela não tem um número fixo, tá vendo? Esse número ele varia, na verdade, na ordem de prioridade aqui, tá? Mas tudo bem. Poderíamos falar para ele corrigir isso, né? Então, se a gente vir aqui, ó, tá vendo que a gente está em prévia? Se a gente vir aqui, ó, ele tem todo o código aqui de como que ele fez, tá vendo? Ele criou aqui as cores por prioridade. Para você que entende um pouquinho de programação, vai saber que isso aqui é ouro, né? Então, se a gente rolar até lá embaixo, ó, é um código relativamente pequeno, tem 575 linhas, então ele fez um excelente trabalho em pouco tempo. Então, eu posso melhorar aqui falando assim, olha, eu vou argumentar aqui com ele, ficou ótimo, porém eu quero que em volta de cada card tenha uma borda fina, uma borda fina na cor cinza, e que o número de cada card seja único. E não seja o número da ordem em que ele
está. Nunca reutilize o número. Então ele vai revisar o código e é impressionante a velocidade que a IA faz isso. Então imagina, você não está mais preso a alguém desenvolver algo para você. Você mesmo pode desenvolver as suas ferramentas. Então beleza, ele terminou. Vamos testar de novo. Então, teste da rotina número 1. Teste da rotina número 2. Teste da rotina número 3. Coloquei cada uma numa prioridade. Repare que ele colocou a bordinha aqui, né? Tá mais destacado. Ficou bem delicado, né? Ficou bem legal. Agora eu vou colocar aqui teste rotina urgente. E vou colocar ela como urgente mesmo. Então repare que agora cada rotina tem o seu número, conforme eu pedi para ele. Ele não está repetindo o número, não está reorganizando. Se eu executar a primeira, ele vai manter as outras com os seus números. Então é muito legal isso daqui. Isso aqui é muito legal. E como é que eu faria agora para salvar isso, para utilizar isso? Muito simples. Como que você vai fazer? Você vai clicar aqui em compartilhar. Aí você vai vir aqui, ó, copiar conteúdo, ok? Daí o que você vai fazer? Você vai abrir um editor de texto, aí você pode estar usando o bloco de notas, do Windows, enfim, qualquer editor de texto. Como eu estou aqui num outro sistema operacional, num Linux, então ele é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Você vai colar todo aquele código, vai salvar. Quando você for salvar, você escolhe uma pasta, que nem eu criei uma pasta aqui na área de trabalho chamada teste. E aí você vai colocar aqui, ó, pode colocar o nome de rotina, né, que seria o aplicativo, .html, só isso. Você vai dar um salvar. Beleza. E aí o que vai acontecer? Quando você abrir ele, você abre ele com o Chrome. Tá vendo? Então ele vai funcionar aqui no Chrome bonitinho. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar um teste de gravação de rotina. Vou colocar como normal, vai. Beleza. O que vai acontecer? Se eu fechar a minha aplicação e abrir ela de novo, tá vendo que ele salvou, ele gravou a informação, ele não perdeu essa informação. Então eu posso estar utilizando isso daqui, porque está gravado no browser. Quando que eu perco isso? Se eu apagar os cookies, se eu apagar os dados, né, lá do meu histórico, né, do meu browser, aí eu vou perder essas informações. Como são poucas informações, são informações leves e conforme eu estou fazendo a minha rotina, eu estou apagando essas informações, então não vai sobrecarregar, né? Vai ficar uma coisa leve, né? Então dá para usar. Tem como utilizar isso no celular ou compartilhar isso? Tem. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Você vai abrir o seu Drive. Você vai vir aqui no seu Drive, vai pegar o seu arquivo e vai arrastar ele para cá. Beleza. Aí você vai vir aqui, ó, mais ações. Vai clicar aqui em compartilhar, clica no mais compartilhar aqui, torna esse cara público para qualquer pessoa. Mas as pessoas vão ver minha rotina? Não, porque essas informações vai tá só na onde você estiver utilizando, por exemplo, no seu celular, no seu notebook. Inclusive o que você tiver no notebook não vai estar igual o do celular e vice-versa, porque eles não estão compartilhando da mesma base de dados, né? Então você tem que decidir, ó, vou usar ele só no celular, então você usa só no celular.
Aí você vai pegar o seu link e aí você vai estar enviando lá no seu WhatsApp. Através do link do Drive você pode estar salvando o seu arquivo. Aí você vai baixar no seu celular esse aplicativo chamado HTML View. Você pode clicar nele, você vem aqui nessa pastinha aqui embaixo e aí você encontra o seu arquivo. Você pode dar um voltar aqui e achar aqui, ó, eu salvei ele como rotina. E ele vai estar aqui. Eu já salvei um teste aqui, mas posso salvar mais um. Teste 2. E ele funciona perfeitamente, certo? E depois que eu fecho e abro ele de novo, ele volta a aparecer aqui, né? A única coisa é que quando eu fechar ele, eu tenho que clicar aqui, abrir ele de novo e encontrar ele aqui nos meus arquivos, né? Para dúvidas ou orientações, rcbus.com.br/curso